Começar a gravar que eu explico. Então, os seminários, eles vão ocorrer no dia 24, que é na próxima terça-feira, né? Todos da equipe deverão apresentar o seminário. Os artigos já estão distribuídos, já estão em anexo lá no Google Classroom. Vocês vão formar grupos de 4 e um grupo de 5, tá? O seminário vai valer 7, eu deixei lá as instruções, como é que eu vou fazer a avaliação, e durante o seminário, eu vou girar uma roletazinha online e vou fazer perguntas para quem cair lá na roleta. Vai estar o nome de vocês e vou fazer essas perguntas. As perguntas, elas valem 2 pontos dentro do seminário, já está lá no informe, tá? Respondeu correto, já tem 2 pontos. Não respondeu correto, não tem os 2 pontos, tá? Ou respondeu mais ou menos, tem 1 ponto, enfim. Então, as perguntas, elas podem ser direcionadas ao artigo, tanto quanto ao artigo, quanto também ao assunto de comprimidos que eu estou dando, que eu já dei comprimidos e vou dar comprimidos revestidos hoje. Os vídeos, eles também vão valer até 3 pontos, né? Eles deverão ser entregues ou até o dia 23 às 22, ou pode me entregar também no mesmo dia dos seminários, tá? Esses vídeos, gente, eles vão ter que ter até 2 minutos, porque ele vai colocar pelo no laboratório, tá? Então, vocês vão ter que fazer esses vídeos de 1 a 2 minutos. Eu falei na última aula, vocês vão fazer uns vídeos que sejam didáticos, né? Que falem de uma parte de comprimidos, explicativos, usando esquemas, tá? Usem a criatividade de vocês. Eu coloquei as instruções do Google Classroom, tá? E também passei para vocês um Instagram, desculpa, o qual eu quero que vocês se espelhem lá nos vídeos. Depois, no final da aula, eu vou colocar de novo aqui no Instagram, que tem alguns vídeos nesse estilo, e aí vocês podem se basear por lá. Tudo bem, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Gente, como eu coloquei a atividade ontem à noite, eu vou esperar até o final do dia para que vocês me mandem por e-mail os grupos. Eu estou falhando para vocês? Está falhando aí, gente? Tá falhando bastante. Outra pessoa está falhando aí? Laís, você consegue me ouvir? Solange? Tá falhando, mas é um pouco. Uhum. Bem, espero que fique melhor aí. Mas dá para ouvir, gente? Tá dando para entender? Sim, agora tá estável. Ah, beleza. Então é a internet mesmo. Então, gente, é isso, tá? Alguma dúvida que vocês tenham, pode mandar pelo Kelton, né? Ou me mandar por mensagem, por e-mail. Então, nossa avaliação ela vai acontecer dessa forma. E hoje nós vamos falar sobre comprimidos revestidos. É uma aula curta, né? Bem curta. Eu queria primeiro fazer um quiz, mas estou vendo aqui que tem poucas pessoas na sala, vou deixar para mais tarde um pouquinho. E aí eu começo com comprimidos revestidos. Rodrigo, ainda está falhando aí para você? Está me ouvindo aí, Rodrigo? Consegui falar com o Rodrigo. Então, gente, até o final do dia, por favor, me mandem por e-mail, podem me mandar por e-mail, meu e-mail institucional, tá? Vou mandar aqui para vocês. Tá? Me mandem por e-mail o título do artigo, escolham lá, nós temos 5 artigos divididos lá, podem escolher, e os nomes do grupo, tá? Eu preciso hoje desses nomes até o final do dia. Então, por favor, avisem os colegas que não estão presentes aqui na aula. Beleza, gente? Alguma dúvida? Se não houver... Professora, Diga. Os grupos são aqueles que foram formados na última aula?
Vocês chegaram a me enviar na última aula? Eu não lembro aqui. Acho que não. Não tenho nenhum grupo aqui formado ainda, pelo menos eu não lembro, né? Ok. Mas se vocês já tiverem grupos pré-formados, podem me mandar, tá? Gente, só um parêntese, né? Eu estou corrigindo as provas de vocês, fiquei um pouco preocupada, porque as notas estão bem baixas, mas até o final do dia eu coloco a nota para vocês, a prova valeu 9, né? E tem um ponto da atividade de busca de fabricação para quem fez, tá? Então, eu já vou lançar a nota com o ponto da atividade para quem fez a atividade, tudo bem? E no seminário, no dia dos seminários, que vocês já vão ter visto as provas, né, com as correções, se alguém tiver dúvida, a gente pode fazer uma correçãozinha da prova antes dos seminários, tudo bem? Então, vamos lá para comprimidos revestidos. Então, nós falamos sobre comprimidos, né, entendemos a importância do tipo, da escolha dos adjuvantes, né, dos adjuvantes farmacotécnicos, a função de cada adjuvante. Nós temos os aglutinantes, os deslizantes, lubrificantes, né, os diluentes, né, e a importância de fazer uma pré-formulação, ou seja, saber a quantidade exata, o tipo de adjuvante que você está utilizando para obter comprimidos, né? Eu pergunto a vocês, qual a principal forma de se obter comprimidos? Qual a principal técnica de obtenção de comprimidos? Vocês podem me dizer? Deixa eu só tirar minha câmera aqui, gente, porque depois não fica legal na gravação. Alguém pode me dizer, gente, qual a principal forma de obtenção de comprimidos? Só para a gente relembrar. Ninguém? Gente, só me deem um feedback que vocês estão me ouvindo, por favor. Seria, no caso, a via seca e a via úmida que a senhora está falando? Não, eu quero... tá, via seca ou via úmida é um dos processos, mas qual o principal método de obtenção de um comprimido? Como é a... Compressão? Isso, compressão. Então, gente, os comprimidos, né, eles são obtidos por compressão. Qualquer comprimido é obtido por compressão. Compressão de quê? Alguém pode me dizer? Compressão dos pós. Dos pós ou... Granulados. Isso, perfeito. Então, a gente viu que toda a cadeia de produção de formas farmacêuticas sólidas, elas partem dos pós. Mas nós vimos também que os pós farmacêuticos, né, ou ele como uma apresentação final, ou ele como um intermediário para você obter um granulado, para você obter um comprimido, eles têm um fluxo muito irregular, né, eles têm algumas características físicas que não privilegiam uma boa compressão para comprimidos. É por isso que se faz a granulação, né? Esse é um dos objetivos da granulação. Exemplo, melhorar o fluxo do pó, aumentar o tamanho das suas partículas, a fim de que você consiga fazer a compressão desse pó, né? Então, muito bem, a principal método é a compressão. Aí você pode ter a compressão direta dos pós, quando o pó tem todas as características físicas bonitinhas lá, né, para entrar no processo de compressão, ou você faz a granulação. Aí sim, na granulação, eu posso fazê-la na via úmida, quando eu faço uso de quê, gente? O que tem na granulação de via úmida que não tem na granulação por via seca? Água. Solvente, né? Pode ser a água, que é um dos solventes utilizados. Você poderia me dizer qual a função desse solvente? Poderia me dizer qual a função desse solvente na granulação por via úmida?
Poderia me dizer? Qual seria a função desse solvente na granulação por via úmida? Bora lá, pessoal, vamos interagir, vamos acordar aí nessa terça-feira linda, ensolarada. Lembrando que semestre que vem eu não dou farmacotécnica 1, hein? Então, bora aproveitar para passar nessa. Semestre que vem só vai ter farmacotécnica 2 e controle de qualidade. Tá, liga, professora. Isso. Vamos lá, dá liga, né? Tá certo, mas vamos falar bonitinho, tecnicamente, é aglutinante. Então, a função de um solvente, no momento em que você vai granular um comprimido, é para aglutinar, é para dar liga, né? Ótimo. Por quê? Existe uma fase, inclusive eu pedi isso lá na prova, acho que vocês confundiram um pouquinho, né? As etapas, eu pedi, quais são as etapas da granulação por via úmida e as etapas da granulação por via seca? Gente, era só para colocar as etapas, eu não queria conceito ali, eu queria as etapas. Então, na granulação por via úmida, né, quando você vai fazer um comprimido na granulação por via úmida, você faz lá, né, você faz a pesagem dos pós, né, depois você faz a seleção, né, tamiza, lá faz uma tamização prévia para selecionar o tamanho de partícula que você quer, né? Depois, gente, o que você faz depois da tamização? Alguém consegue lembrar? Seca. Seca, mas eu não molhei ainda, né? Deixa eu colocar aqui. Só porque a gente vai precisar agora para comprimidos, só para a gente lembrar de comprimidos. Vamos lá, gente, ó. Então, você tem a pesagem, né? A mistura, né? E aqui também pode ter um momento de seleção, tá? E depois você vai fazer a granulação. O que seria a granulação? A granulação é aquele momento que você vai pegar esse pó que está todo misturadinho, homogêneo, no tamanho que você deseja, né? E você vai preparar aquela massa úmida, vai adicionar o seu aglutinante, o seu solvente aglutinante, né? Para poder fazer o granulado. Preparada, é porque é difícil, né, gente? A gente não poder fazer isso presencialmente, mas a gente vai fazer isso nos estágios. Então, você pega essa massa úmida e passa no granulador, que também a gente pode chamar de maxilador, por exemplo. Passou, vira um macarrãozinho, ele aí sim eu levo para secar. Depois de secar, eu faço a primeira tamização, aí eu faço a calibração, né? Secou, né? Fiz lá o granulado, sequei o granulado, eu tamizo, né? De novo para selecionar o tamanho de partícula. Só que nesse momento de tamização, você não vai diminuir o tamanho da partícula, você só vai passar por uma peneira que tenha um tamanho de abertura, o qual você deseja que esse granulado tenha o mesmo tamanho, tá? Então, são as fases, né? São as fases da granulação por via úmida. Na granulação por via seca, tá? Na granulação por via seca, vou mostrar aqui para vocês. Na granulação por via seca, eu tenho mistura dos recipientes, a pesagem, né, mistura dos recipientes e as compactações, lembram? Nós não temos, né, aqui a adição de um líquido aglutinante, um solvente aglutinante, não, eu vou ter as várias compactações, né, que pode ser em máquina de comprimir, né, em compactadores de rolo, compacto várias vezes, ou seja, compacto e quebro, faço essa moagem, e depois eu faço a tamização. Então, são essas as etapas da granulação por via úmida e granulação por via seca, tá? Então, a gente já relembrou um pouquinho aqui o principal método de obtenção de comprimidos, que é a compactação, né? Lembramos aqui as duas vias de obtenção de granulados para o desenvolvimento de comprimidos, que é a via seca e a via úmida, e claro, eu posso também obter comprimidos por compressão direta, quando os meus pós têm bom fluxo, né, quando os meus pós têm tamanho de partícula ideal para que se tenha um comprimido compactado com boa dureza, né, com baixa higroscopicidade, né, e que possa ser resistente mecanicamente, né.
se nós relembrarmos aqui, né, nós temos aqui vários tipos, em comprimidos, nós temos vários tipos de defeitos que podem acontecer com os comprimidos se eu não tiver uma boa compactação, né? Nós temos o capping, o sticking, a laminação, as fissuras por estresse ou friabilidade. Lembrem-se que a maioria desses defeitos que acontecem com os comprimidos após o armazenamento, ou mesmo manuseio, eles acontecem ou por condições, né, as condições que você utilizou na máquina não eram as ideais, como a força, a dureza, né, de compactação, ou mesmo os recipientes que vocês estão utilizando. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Sim, professora. Beleza. Então, gente, nós revisamos um pouquinho aqui sobre comprimidos e vamos aos revestimentos, né? Então, a gente já viu que os comprimidos são as formas farmacêuticas mais utilizadas, né? A gente viu na última aula também que é muito mais barato você produzir comprimidos, porque você já faz isso, a indústria já faz isso em alta escala, em grande escala, né? Mas existe um porém. Hoje em dia, né, até mostrei para vocês naquela aula os comprimidos, né? A maioria dos comprimidos, eles precisam ser revestidos, né? O revestimento tem principalmente uma função de proteção, né? Porque quando você faz um comprimido sem revestimento, você sabe que o pó, a mistura de pó, está ali compactada, mas se você tiver um comprimido um pouco de friabilidade, por exemplo, ou seja, uma baixa dureza, esse pó ele pode começar a lascar, como eu mostrei agora há pouco aqui, os defeitos que podem acontecer com o comprimido. E aí você pode perder princípio ativo, por exemplo, né? Além disso, tem a questão da umidade, tem a questão da luz, né? Os fármacos que são sensíveis à luz, né? Podem sofrer oxidação e outras. Então, uma das principais funções de você fazer o revestimento do comprimido é a proteção do fármaco, né? É a proteção do próprio comprimido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo rapidinho, tá? Hoje em dia, do principal método utilizado hoje, tá? Nas indústrias, para o revestimento de comprimido. Tudo bem? Acho até que eu já mostrei esse vídeo para vocês em um outro momento. Não tem, acho que não vai aparecer áudio. É só para você. Esse aqui é um leito fluidizado, tá? Não consigo ver o chat, tá? Então, ó, aqui você tem o seu granulado, né? E aí ele vai fazer essa oscilação, esse fluxo, né? De maneira que aí embaixo, gente, um calor, né? É o calor, energia, e depois você faz a aspersão do líquido, né? Do solvente que vai revestir, né, ele se deposita sobre os grãos, aqui está até formando grão, na verdade, né, colocou um pó aqui, está fazendo tudo ao mesmo tempo. Esse equipamento, ele tanto faz a granulação, quanto também reveste o granulado, né, então ele vai, primeiro que fez o granulado aqui, é tanto que você está vendo essa ligazinha aqui, ó, esse aqui é o aglutinante, tá, então ele preparou o granulado, e depois de preparar o granulado aqui, ele vai aspergir, aí sim, vai aspergir o líquido de revestimento, provavelmente ser um revestimento pelicular, eu vou já falar para vocês a diferença, quais são os tipos de revestimento. Então, o revestimento, ele se deposita sobre o granulado, e com o vapor quente, né, com o calor, ele seca e forma um filme, né, que é o que nós chamamos de revestimento filmógeno. Então, ele forma um filme sobre o granulado, tá? Tudo bem, gente? Então, esse equipamento é um dos mais importantes na área de revestimento. Tem outros equipamentos mais simples? Tem. Mais baratos? Tem. Eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver o que falaram aqui no chat.
Quiz vai ter sim, viu? Daqui a pouquinho eu vou fazer o quiz com vocês sobre comprimidos, tá? Então, meus queridos, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre revestimentos, né? Então, todas as formas farmacêuticas sólidas, gente, elas podem ser revestidas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, granulados, cápsulas, comprimidos e pós. Os pós, nem tanto, porque o poli serve mais para o granulado, para fazer o granulado. Mas eu posso revestir um granulado, eu posso revestir uma cápsula, tá? Eu posso revestir um comprimido, né? E a partir do comprimido, eu posso ter, inclusive, vários tipos de revestimento. Tem as dragas, que é um comprimido revestido com açúcar, tá? E posso ter também os pellets revestidos. Os pellets já são revestidos, né? Então, lembre-se que os revestimentos em formas farmacêuticas sólidas, ele tem como principal objetivo a proteção do fármaco, a proteção da forma farmacêutica sólida, né? Evitar umidade, evitar oxidação, evitar que essa forma farmacêutica sólida perca pó, né, ou perca grânulo, perca parte da sua composição no momento do armazenamento ou mesmo do manuseio, tá? Tudo bem, gente, até aí? Sim. Beleza. E aí, nós vamos ao processo de fabricação, né? Então, aqui, olha, eu gosto muito desse slide, ele resume como que é obtido, né, quais são os meios pelos quais são obtidos as formas farmacêuticas sólidas, sobretudo os comprimidos, tá? Então, eu tenho aí a seleção dos recipientes, a pesagem, a tamização, né, porque eu vou selecionar o tamanho de partícula que eu quero, depois eu faço a homogeneização desses recipientes com o fármaco através da mistura, né, e aí a mistura ela pode acontecer em misturadores de cone, em misturadores em V, ou quando em pequena escala, como é que eu faço, gente, uma mistura? Estou numa farmácia de manipulação e preciso fazer cápsulas, né, pesei os recipientes, mas não tem um misturador lá. Como que eu posso fazer a mistura desses pós? Com a sacola, mas é. Mas Sacola? funciona? A sacola é para menos, né? É com menos. Ah, é verdade, na sacola, tem a sacola. É o saco, tá? É, a sacola. São sacos de plásticos. Você pode fazer em sacos de plástico. São até sacos de plástico especiais que eles são mais espessos, né? E aí você fecha o saco, forma um ar lá dentro, né? Deixa ele bem cheio. As pontinhas com o dedo você coloca para dentro para não ficar resíduo de pó nas pontas e faz uma mistura como se estivesse em movimentos para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, na farmácia de manipulação é comum ainda a mistura através de sacos de plástico, tá? Fez a mistura? Oi, pode falar. Mas esses sacos, eles são próprios para isso ou são... Não são. Não. Você só compra um saco de plástico mais espesso. Mas e risco de contaminação? Não, aí tem a ver com o local onde você está fazendo isso, né? O local que você faz a mistura de pós, ele deve ser completamente estéril. E ali só deve ocorrer a manipulação de pós, né? Então, é isso que tem que ser feito durante a manipulação de pós numa farmácia de manipulação, por exemplo. Você vai garantir a total esterilidade? Consegue? Não. Não, né? Mas dentro do padrão, dentro do que é permitido. A principal contaminação, gente, que ocorre em pós, não é nem a contaminação microbiana, porque você não tem água no processo, certo? Os pós são sequinhos, então você não tem água no processo. A principal contaminação que ocorre no momento do preparo de uma forma farmacêutica sólida é o que nós chamamos de contaminação cruzada. Eu cheguei a falar com você sobre a contaminação cruzada? Eu não lembro, professor. Eu não lembro. Uhum. Tá, então vamos lá. A contaminação cruzada, gente, ela ocorre justamente onde você faz a obtenção de cápsulas ou comprimidos, né, que a gente chama de sala de sólidos. Lá na farmácia universitária vocês vão perceber isso, que ela é separada, né, a sala onde faz a manipulação de sólidos, ela deve ser separada da sala de formas farmacêuticas líquidas e semissólidas. A líquida e a semissólida até podem ficar juntinhas ali, mas as sólidas não.
Por quê? Os pós, não, os pós em geral, eles têm uma baixa densidade, certo? Eles são leves. Então, quando você faz a manipulação de um pó, você pode também proporcionar o que nós chamamos de poeira, né? Levanta a poeira, fica ali, partículas de pó no ar. E se você não faz uma limpeza adequada, fiz a manipulação de um hormônio aqui, vamos lá. Fiz a manipulação de um hormônio, né? De uma cápsula de pós para fazer uma cápsula com hormônio. Não limpei direito, não esterilizei o espaço, né? Não limpei a bancada, não fiz a circulação de ar correta, partículas daquele pó podem se depositar na sua próxima forma farmacêutica. Então, essa é a contaminação cruzada, tá? Ou o pó que ficou na bancada, ou o pó que ficou no ar. Então, o que nós chamamos de contaminação cruzada é isso, é quando você não faz a limpeza correta do ambiente que é de sólidos, né, da sala de sólidos, do preparo de uma forma farmacêutica sólida para outra forma farmacêutica sólida, tudo bem? Então, essa é a forma mais comum de se acontecer contaminação em formas farmacêuticas sólidas, tá? Não por contaminação microbiana, porque a gente não tem água. E aí tá, nós temos a mistura, né? Fizemos ali a homogeneização dos pós, depois nós podemos obter comprimidos, ou por compressão direta, e aí eu faço o revestimento dos comprimidos, ou por granulação, onde eu tenho a via úmida, quando eu adiciono um líquido aglutinante, né, para fazer a liga lá, como o Kelton falou, ou por via seca, que é por múltiplas compressões, tá? Todas essas formas de obter comprimido, eu posso revestir, e devo revestir em sua grande maioria, tá? Lembra que eu falei para vocês, acho que um dos comprimidos, os únicos comprimidos que eu ainda vejo sem revestimento é o paracetamol genérico, de 750 miligramas. Então, vamos falar, então, do que seria essa tecnologia de revestimento de comprimidos. Qual a definição disso? Simples, gente. O revestimento de comprimidos, ele consiste na aplicação de um material sobre a superfície externa de um comprimido, com a intenção de conferir benefícios e propriedades à forma farmacêutica em relação à não revestida. Eu pergunto a vocês, me falem duas vantagens dos comprimidos revestidos. Alguém já pode me dizer, pelo que a gente já conversou aqui? Mascaramento do sabor. Mascaramento de sabor. Qual seria a outra? Proteção. Proteção. Alguém consegue me dizer mais alguma? Uma bem especial, viu? Inclusive tá lá, tem um artigo lá que fala sobre isso. Efeito retardante? Opa! Efeito retardante. Efeito retarde, né? É os comprimidos de liberação modificada. Então, lembre-se, o revestimento, ele também serve para modificar a liberação do fármaco. E isso é maravilhoso quando você quer ter esse tipo de efeito. Ou um efeito retarde, né? Ou seja, são os comprimidos entéricos que vão liberar o fármaco só lá no intestino, né? Ou uma liberação prolongada, né, que eu quero que esse medicamento libere por 12 horas o princípio ativo, ou uma liberação controlada, é quando a velocidade de liberação do fármaco ela é constante. Vou dar um exemplo. Nós temos não sei se vocês já ouviram falar no Adalat Oros. Eu acho que eu já cheguei a mostrar para vocês aqui. O Adalat Oros é um nifedipino, né, é um antipertensivo. Por que o Adalat Oros, né, que é o de referência, ele é mais caro que o nifedipino simples, né, que não tem esse efeito, que não tem esse revestimento, né. No caso do Oros, além do revestimento, nós temos lá uma outra tecnologia, que é um furinho bem pequenininho a laser. Esse furinho, nesse comprimido, ele vai promover uma liberação controlada. Para quem é hipertenso, isso é maravilhoso, porque ao invés de ele tomar, por exemplo, 2 comprimidos ao dia, ou 3 comprimidos ao dia, ele vai tomar um comprimido, esse comprimido vai liberar, um exemplo, tá? 2 miligramas de 2 em 2 horas.
Estou só dando um exemplo. Então, vamos lá. Ele vai tomar esse comprimido, ele vai ficar ali liberando 2 miligramas corretinho, certinho, fechado ali, de 2 em 2 horas. Isso é o que nós chamamos de liberação controlada, porque a velocidade de liberação é constante. A quantidade que ele libera é a mesma, não a mesma velocidade. Mas para que eu tenha um tipo de forma farmacêutica dessas, eu preciso de tecnologia de revestimento muito moderna. É o caso lá do furinho a laser que eu falei para vocês, que é o Horus, né, uma tecnologia patenteada. É mais caro? É, mas a comodidade e segurança que isso traz ao paciente é indiscutível, né? Porque o paciente fica ali coberto, bonitinho, com a dose específica do fármaco por todo o dia, né? E isso para quem é idoso, por exemplo, que usa muita medicação, é muito, muito eficiente. Então, tá aí, falei 3, a gente comentou aqui agora, uma das 3 principais vantagens da tecnologia de revestimento de comprimidos, tá? Então, gente, quando você vai fazer o revestimento de comprimidos, né, você tem que pensar nas propriedades desse comprimido, porque antes de você fazer o revestimento, você tem um núcleo de um comprimido, né, você já tem um comprimido ali compactado, então você tem que conhecer as propriedades do comprimido, né, qual o processo de revestimento melhor, qual que você vai escolher, né, o que você tem como objetivo? Meu objetivo é a liberação controlada, então é um tipo de revestimento. Não, meu objetivo é só proteger o fármaco, então é um outro tipo de revestimento. Não, meu objetivo é mascarar um sabor desagradável. Nós temos um tipo de revestimento específico para isso, tá? E composição do revestimento. Então, essas três características aqui, elas devem ser levadas em consideração durante o revestimento de comprimido. As propriedades do seu comprimido, o processo de revestimento que você vai escolher e a composição do seu revestimento. Tudo bem, gente? E aí, né, nós falamos agora, então, das principais funções, e agora eu vou só reforçar aqui as vantagens do revestimento de comprimidos. Aqui onde tem o sinalzinho de mais, nós temos as vantagens. Proteção química e física do princípio ativo, então fiquem ligados, eu posso fazer esse tipo de pergunta nos seminários, tá? Facilidade de deglutição, poxa, engolir esse comprimido a seco aqui, com pouca água, não é legal esse comprimido de paracetamol, né? É diferente quando você pega uma drágeazinha de Neosaldina, então, facilidade de deglutição, mascarar as características organolépticas, né, desagradáveis, o sabor, né, como o Kelto falou aqui, proteção da mucosa gástrica. Gente, essa aqui, a gente não tinha falado anteriormente, ela é muito importante, tá? Muitos fármacos podem agredir a mucosa gástrica, e um revestimento pode melhorar essa reação, ele pode diminuir, na verdade, essa reação, né, à mucosa gástrica, que alguns fármacos podem ter, tá? Faltou aqui colocar aqui a liberação modificada, então guardem essa também. Desvantagem, processo de produção mais caro, sem dúvida, vai encarecer o processo de produção, e cuidados na administração. Então, a maioria dos comprimidos revestidos, gente, não pode ser repartido, tá? Você não pode quebrar o revestimento do comprimido, então, por isso aí, mais existe, na verdade, até encontrei uns artigos bem interessantes falando sobre o repartimento de comprimidos, a partição de comprimidos, na verdade, partição de comprimidos, e a partição de comprimidos, ela é realizada muito em postos de saúde, né, porque você não tem acesso, né, é difícil, né, tem que trabalhar com o que tem, mas ela é, em sua grande maioria, desvantajosa para o próprio paciente, que pode perder um pouco de princípio ativo, pode deixar exposto o revestimento, que muitas vezes vai proteger o fármaco, tudo bem? Então, tem essas desvantagens, que são poucas, né? E aí, tudo bem, gente, até aqui? Tudo tranquilo? Sim. Se eu estiver indo rápido, me avisem, tá? Eu sou aceleradinha mesmo. Princípios do revestimento. Então, como é que se faz o revestimento? Qual o princípio? A gente já viu que o princípio da obtenção de comprimidos é a compactação, né?
Então, o comprimido ele é obtido por compactação de pós ou de grãos. E o revestimento? Qual o princípio do revestimento? O revestimento é nada mais, nada menos que você aplica, né, uma composição, um líquido de revestimento sobre o comprimido, né, e depois você tem que secar esse revestimento, né, esse líquido. E aí sim você vai formar uma película sobre esse comprimido. Aí é o que mais ou menos está aqui descrito, né? Descrito a aplicação de uma composição de revestimento a comprimidos submetidos à fluidização com o uso de um ar aquecido para facilitar a evaporação de solventes. Na verdade, gente, existem vários tipos de equipamentos para se fazer o revestimento. Mas qual é o princípio básico? A aspersão do líquido que vai revestir, e a secagem desse líquido sobre o seu grano ou sobre o seu comprimido, tá? Que é para formar justamente o revestimento sequinho. Então, esse é o princípio. Esses vários equipamentos que eu vou dar exemplo aqui, que em sua grande maioria se chamam de bacias, ou leite fluidizado, que foi o mais moderno que eu mostrei para vocês, todos eles têm esse princípio. Ele aplica um líquido sobre o pó, ou sobre o grânulo, ou sobre o comprimido, e depois você tem um vapor, né, um ar aquecido para evaporar esses solventes. Isso sempre em fluxo contínuo. O que seria isso? Os grânulos ou os comprimidos devem ficar em circulação para que esse revestimento seja homogêneo, né? Sobretudo a superfície ou do grânulo ou do comprimido. A distribuição do revestimento era realizada pelo movimento dos comprimidos perpendiculares, quando em bacias de revestimentos, ou verticais, quando em fluidização, que é o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, tá? Então, princípio de revestimento, sempre pensar na aspersão de um líquido sobre a superfície desses formas farmacêuticas sólidas, depois um ar aquecido para evaporar esses solventes e formar a película, que é o próprio revestimento, e um movimento contínuo para que a distribuição desse revestimento ela seja homogênea. Tudo bem, gente? Aqui nos princípios do revestimento? Tranquilo. Beleza. Pronto, tá aqui, ó. Finalidades para o revestimento de comprimidos. Nós já falamos algumas, vou repetir aqui outras. Melhorar o aspecto e a apresentação do produto, mascarar o sabor, o cheiro, a cor de um fármaco, conferir maior resistência ao núcleo de comprimido também. O revestimento ele pode servir, né, para maior durabilidade desse comprimido, promover liberação modificada, diminuir a ocorrência de contaminação cruzada. Lembram, gente, que eu falei agora há pouco? Se você tem uma forma farmacêutica que não é revestida, o pó vai ficar ali exposto, né? O grânulo vai ficar ali exposto. E quando você reveste, você impede que haja, né, maior possibilidade das lascas ou de sair, né, de perder o pó ou o granulado que está ali compactado, tá? Proteger as mucosas de fármacos irritantes, falei para vocês. Revestimento entérico gastroresistente, que é um tipo de liberação modificada, e proteger contra a exposição destrutiva do ar ou da umidade. Então, nós temos aqui várias finalidades para o revestimento de comprimidos. Alguém tem alguma dúvida sobre essas finalidades? Então, quando você ver um comprimido coloridinho, não pense que aquilo ali é só visual, não, tá? Aquilo ali tem uma função muito importante e, em sua grande maioria, é de proteção do fármaco, tá? E também do seu estômago. Tudo bem, gente? Se não houver dúvidas, eu vou passar. Então, nós temos 3 tipos principais de maquinários utilizados para o revestimento. Nós temos esse sistema de bacia convencional, né, que parece uma bacia mesmo, sistema com bacias perfuradas e sistema de leite fluidizado, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Aí sim, quais são os tipos de revestimentos? Nós temos 3 tipos principais, e são também os mais utilizados. O drageamento, que é o revestimento com açúcar, eu dei o exemplo para vocês da Neosaldina, né? Eu dei o exemplo para vocês, acho que de outro, que é uma drage, mas você vai ver lá na caixa, drages, tá?
Não vai ver comprimidos, vai ver dragas, porque o revestimento é com açúcar. O revestimento peliculado ou filmógeno, que é o mais utilizado, que é o sistema filmógeno, ou revestimento a seco, que é feito por compressão. Então, são esses 3 tipos principais de revestimentos. Aí vocês me perguntam, professora, mas qual que a indústria mais utiliza, qual o mais barato, qual o mais simples de fazer? É o revestimento peliculado. É o mais utilizado, o mais simples, desde que utilizando o equipamento simples, mas ele também pode ser feito em leito fluidizado, nos tipos de bacias. E o que sai caro mesmo, gente, é o solvente que você está utilizando, ou esse cliente que você está utilizando para fazer o revestimento, né? Isso é que é caro. Dependendo do revestimento, você pode ter, sim, um comprimido mais caro, é o caso dos entéricos, ou de liberação modificada, e esses, sim, vão custar um pouquinho mais, porque eles vão ter uma função a mais para essa forma farmacêutica sólida, tá? Professora, Diga. licença. Qual que é um exemplo de remédio com revestimento peliculado? Remédio? Ou medicamento, ou... Medicamento, né? Vamos falar de medicamento, que aqui a gente está na... Não, imagina. Medicamento peliculado? Isso. Você falou? Bom, olha aqui, Exatamente. ó, já estou dando aqui um exemplo. O Tilenol, tá aqui, ó. Comprimidos revestidos, tá aqui, ó, liberação imediata. O revestimento desse comprimido aqui, provavelmente ele é de filme, é peliculado. Porque, caso contrário, viria drágia, tá? Ou os comprimidos os comprimidos que têm o revestimento de compressão seca, né, que é a compressão por revestimento a seco, eles são geralmente comprimidos mais caros e provavelmente você nem tem, às vezes, aqui no mercado brasileiro, tá? São alguns control release, você vai encontrar control release, geralmente eles têm revestimento a seco. E aí você só consegue ver realmente na bula de alguns desses comprimidos de liberação modificada, mas a maioria, a Renata está falando, né? A maioria, Renata, dos revestimentos, dos comprimidos que a gente tem, você viu comprimidos revestidos, já sabe que é peliculado, né? Sim, sim. Aí, tipo, a olho nu nem dá para perceber, né? Não dá para perceber. E os dragas, e as dragas que são obtidas por drageamento, né? Que é o exemplo que eu dei lá da Neosaldina. E aí eu vou mostrar para vocês por que ela é chamada de drage, né? Justamente por isso, porque você tem ali a aspersão de vários xaropes, né? De várias soluções com açúcar, né? Várias vezes faz uma aspersão múltipla sobre esse comprimido até ele criar uma capinha doce, né? Digamos assim. O caso, eu até falei para vocês na aula passada sobre os MMs, né? Que também são produzidos dessa forma, com uma espécie de drageamento também. É mais para chamar a atenção do consumidor mesmo, que é docinho, lisinho e é brilhoso. Tudo bem? Então, gente, então mostrei para vocês aqui os 3 tipos, vou falar de cada tipo de revestimento desse, para a gente fechar essa aula, mas antes disso, eu só quero pincelar aqui como se faz a avaliação da qualidade de um revestimento. É importante também, né? Acho que em um dos artigos que eu deixei disponível para vocês, eles vão falar da qualidade de revestimento. Então, o revestimento, ele pode ser um revestimento polimérico, contínuo e uniforme, ele deve ser um revestimento polimérico, contínuo e uniforme. O que poderia, gente, afetar essa uniformidade de um revestimento? Pelo que a gente já conversou aqui, durante o preparo, o que pode modificar, o que pode afetar esse revestimento contínuo e uniforme no comprimido, ou numa dragem, por exemplo? Processo de granulação? O processo de granulação também, porque a granulação, ela vai depor contra as propriedades do comprimido, né? Se você não tiver um granulado, por exemplo, bem aglutinado, você pode ter um comprimido friável. E isso quer dizer o quê? Que você pode ter um comprimido com baixa dureza, e aí ele vai lascando o pó. E aí, no momento do revestimento, você pode ter esses defeitos, né? Mas tem um outro momento, durante o revestimento,
que também pode causar essa deformação do revestimento, ou seja, essa não homogeneização do revestimento. Alguém lembra? Lá dos princípios da tecnologia de revestimento. Vamos lembrar os 3 princípios do revestimento? O que eu preciso ter, né? Quais são os princípios para o revestimento de um comprimido? Primeira coisa, vamos lá. Vamos lá, estou no laboratório, eu tenho uma bacia lá, perpendicular para fazer revestimento. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Professor, eu acho que é a primeira coisa. Ai, gente, por que é tão difícil dar o primeiro passo, hein? Pois é, Mas né, eu acho gente? que a Vocês... primeira coisa é. Ah. Vai. Não, pode falar, não vou cortar a tua vibe, não, fala. Aproveitar. Eu não sei, mas eu acho que é tipo fazer a mistura dos pós. Não, peraí, vamos lá. Professora, não é se não evaporar direito o revestimento? Também, mas vamos relembrar os princípios da tecnologia de revestimento que eu acabei de falar no slide anterior. Qual é a primeira coisa que se faz? Renata, lembra que eu já estou com o comprimido pronto, eu vou só revestir, tá? Então, eu já fiz a granulação dos pós, eu estou com o comprimido pronto, com o núcleo do comprimido, sequinho, bonitinho, e eu quero revesti-los. Qual é a primeira etapa? Às vezes a gente faz uma pergunta assim, os princípios do revestimento, aí parece que trava vocês. Mas é só lembrar, como é que é feito o revestimento? Qual é a primeira etapa? Solange, tá por aí? Oi, professor. Tu lembra aí, Solange, qual a primeira etapa do revestimento? O que eu faço? Eu não lembro. Mas tem alguma coisa a ver com fluxo? Ou com a questão da pressão? Não. Para revestir, como é que... Você lembra, assim, como é que se faz o revestimento, quando a gente estava conversando anteriormente? Gente, não é possível, ninguém lembra. O que eu preciso para revestir, gente? Primeira coisa. O que eu preciso para revestir? Escolha dos recipientes. Sim, o que são esses recipientes? Rodrigo, ajuda. Rodrigo, salva aí, rapaz. São os adjuvantes utilizados na preparação do revestimento. Pois é, o que é esse adjuvante? Vou deixar aqui o vídeo rolando, não é possível. É o aglutinante. No caso, o açúcar. O aglutinante? Não, né? Não, é o solvente de revestimento. Ah. Então, primeiro você faz o quê? A aspersão desse líquido. Lembram? É o primeiro princípio. Vou até mostrar aqui. Depois você fez o grânulo aqui, pronto, ó. O que está acontecendo aqui? Primeiro, esse grânulo, esse comprimido, ele fica a todo tempo girando, né? Lembra? Ele fica em movimento. E aí, você tem a aspersão do líquido, a primeira coisa, a aspersão do líquido aqui, Vou mostrar de novo aqui. Tá vendo esse líquido vermelhinho? Ele está aspergindo, é um spray aqui que está jogando o líquido, tá? Aspergir o líquido sobre a superfície dos grânulos ou do comprimido que está ali em movimento, tá vendo? Sobe o ar quente para evaporar esse líquido, esse solvente, que é o solvente que vai fazer o revestimento, secou, tirou o solvente, né, deixou a película, tá aqui o coating, que é a película, ele está recoberto já. O que vai garantir essa homogeneidade, né, que é o que eu estou perguntando, o que vai garantir? É justamente, gente, esse movimento perpendicular ou movimento circular contínuo dos granulados ou dos comprimidos que estão sendo revestimento. Porque se não houver esse movimento, no momento da aspersão e da secagem, né, eu vou ter uma superfície que não vai ser homogênea, né, em relação ao revestimento. Então, aqui ele está mostrando como é que
é automatizado, né, como é que o líquido, ele é aspergido sobre os seus granulados, não, sobre o comprimido, de maneira que ele pegue toda a superfície, e depois ele mostra aqui, ó, olha como são os movimentos do ar quente que entra dentro do equipamento, que é justamente para garantir o revestimento homogêneo. Então, gente, pode falar. Dessa faz quantos comprimidos por minuto, será assim? Ou são quantos comprimidos por vez que ela suporta? Tá. Na compressora, dependendo da compressora que você está utilizando, para comprimir, para fazer comprimido, você tem vários tipos. Compressora, como eu tenho lá no laboratório, que é de uma punção. Você tem até 2.000 comprimidos por minuto. Compressora, que é de várias punções, né, que a gente chama de múltipla, né? Ela faz mais de 40, 50 mil comprimidos por hora. Revestimento já é diferente. Aí isso vai depender muito do tipo de equipamento que você está utilizando, tá? O leito fluidizado, você pode colocar lá, dependendo do tamanho do leito, você pode colocar uma tonelada de comprimido, dependendo do tamanho do leito, né? E aí sim, você pode ser 1.000 comprimidos, aí vai por peso também. Então, essa escala, Renata, é difícil, porque depende muito do tamanho do equipamento que você tem, né? Do tamanho do equipamento que você está utilizando. Mas todos ficam perfeitos, né? Perfeitos. Por quê? Porque todos eles têm esses 3 princípios, esses equipamentos. A aspersão do líquido, essa aspersão, ela deve ser homogênea também, então você tem que ter algum dispositivo que vai fazer com que saia tipo um jato mesmo, um jato com uma certa velocidade. Depois, aquele ar quente, ele tem que girar, ele tem que fazer um movimento sobre as partículas, de maneira que toda a superfície seja recoberta de maneira homogênea. Então, quando eu falo em avaliação da qualidade do revestimento, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é se o revestimento ele é contínuo e uniforme. Essa é a primeira coisa. Viu que o revestimento ele não está completo sobre o comprimido, já tem algo errado aí. Já tem algum desvio de qualidade durante o revestimento desse comprimido ou desse grânulo. Uniformidade de cor, integridade do núcleo de comprimido e diferenciação de inscrições e sulcos. Isso é muito importante. Vocês sabem que são os sulcos e inscrições, né? Inscrições são as informações que são colocadas no comprimido, às vezes é a marca do laboratório, às vezes é a miligrama, às vezes é o nome do medicamento. E os sulcos são aqueles espaçozinhos, né, que são colocados no comprimido, muitas vezes dizendo, olha, esse comprimido pode ser repartido nesse espaço, ou não, às vezes os sulcos é uma forma de impressão da própria marca, da própria laboratório do medicamento, ou da forma farmacêutica sólida. Tudo bem, gente? Ó, esse aqui dá para ver, ó, uma impressão, 500, né, que é 500 miligramas. Tudo certo? E aí, Solange, entendeu? Professor? Entendi, professora. Os princípios básicos do revestimento, simples, né? Aspersão de um líquido, né? De um líquido que vai, um solvente que vai fazer esse revestimento, depois a secagem desse solvente sobre a superfície, para que forme o filme, para que forme o revestimento, e depois, e também considerar a questão do movimento contínuo, para que esse revestimento seja homogêneo. Pode falar. A professora cortou aqui quando a senhora estava falando o segundo, repete para mim aí. Primeiro princípio é da aspersão do líquido, o segundo, que pode ser junto com o terceiro, é a secagem, né, desse solvente, a secagem desse solvente para a formação da película, para a formação do revestimento em movimentos contínuos, né, a fim de promover esse revestimento homogêneo, né, esse revestimento quase que completamente perfeito sobre o núcleo dos comprimidos ou dos grânulos. Obrigada, professora. Tá bom? Ó, se dá para vocês enxergarem essa fotinha aqui, ó, que eu coloquei, não sei se isso é um vídeo, acho que é só uma foto, ó, tá vendo? Isso aqui são jatos, tá vendo? Aqui é uma bacia, vou mostrar para vocês um vídeo onde vocês vão ver o que é uma bacia, tá? Esses aqui são os núcleos do comprimido, eles estão aspergindo o líquido, né, a solução que vai fazer o revestimento, né, e o ar quente entra
por uns furos que tem nessa bacia, e a bacia ela fica rodando, tá? Então, fica rodando o tempo todo. Então, de maneira que toda a superfície do comprimido, ela seja alcançada pela aspersão desse líquido, tá? Alguém mais ia perguntar algo? Professora, Diga, baby. Já achei alguns comprimidos revestidos que tem a fenda no meio. Uhum. Aí, quando eu parti eles, dava de ver bem a diferença, que tinha uma película bem grossa por cima. Uhum. O conteúdo farelado no meio. Uhum. Aí eu fiquei na dúvida, pode partir Sim. ou não. Sim, pois é isso que eu falo para você. Em alguns comprimidos, é sinal de que você pode repartir sim, mas em outros não, tá? Mas em outros não, sobretudo quando você tem um revestimento, né? Eu vou passar depois para vocês um artigo bem interessante falando sobre isso, tá? Infelizmente, nas bulas dos medicamentos, depois se vocês tiverem curiosidade, nem sempre vem essa informação. Isso é muito, nem todo suco que vem no comprimido é porque ele pode ser sujeito à repartição, tá? Eu vou mandar para vocês um artigo sobre isso. Então, meus amores, então eu vou agora falar rapidamente de como é feito cada tipo de revestimento desse, tá? Nós temos o revestimento peliculado, que também é o chamado filmógeno, né? É o que eu falei para vocês que é o mais utilizado. Envolve a deposição, a aspersão, né? Normalmente por meio de método de aspersão, de um líquido, de uma fina película de polímero ao redor do núcleo do comprimido. O líquido de revestimento pode ser um polímero meio líquido com pigmentos e plastificantes, né? Então, geralmente, no revestimento peliculado, você tem um polímero em um meio líquido. Eu já falei para vocês o que é um polímero. Todo mundo sabe o que é um polímero? Não. A gente vê polímeros lá no Farmacotécnica 2. Os polímeros, gente, são macromoléculas, ou seja, são moléculas bem grandes, que têm repetições na sua molécula, né? São os polis, né? Os meros, desculpa, são polímeros, são vários meros. Ou seja, é uma macromolécula feita da mesma composição, são vários meros, são vários grupos funcionais repetidos durante toda a cadeia da molécula. E qual é a principal função desses polímeros? Gente, os polímeros, eles são muito utilizados para obtenção de géis, para dar viscosidade, revestimento, tá? Vou dar um exemplo de um polímero para vocês. O que é um polímero? A gelatina, que a gente faz em casa, por exemplo, é um polímero, tá? A gelatina é um polímero, e meio líquido ela vira um gel, né? Você utiliza polímero para fazer xarope, você utiliza polímero para fazer gel, creme, semissólidos em gerais, inclusive para fazer revestimento de comprimidos e de granulados, tá? Então, os polímeros são adjuvantes farmacotécnicos muito importantes na indústria farmacêutica e na indústria cosmética também, e na indústria de alimentos também. Todos esses alimentos que a gente come pastosos, né, iogurte, etc e tal, tem algum polímero ali dando viscosidade, né, dando aquela viscosidade para aquele produto, tá? Então, o revestimento peliculado é esse princípio básico que eu já mostrei para vocês. O revestimento com açúcar, ou o que nós chamamos de drageamento, ele consiste em aplicações sucessivas de soluções contendo sacarose, ou seja, contendo açúcar, ao núcleo dos comprimidos, né? É o chamado drageamento. Professora, qual a função disso? Gente, a função de um drageamento, ela é praticamente de proteção, sim, de mascarar o sabor desagradável, mas digo a vocês, muito mais visual, tá? Muito mais visual do que outra coisa. Vocês vão perceber aqui. E o revestimento a seco, né, que é a compactação de um material granulado ao redor de um núcleo previamente formado, ou seja, você faz o comprimido, né, você tem um núcleo de comprimido, e depois você faz a compactação desse granulado, desse material granulado, sobre o núcleo desse comprimido, né. Então, aqui, ó, compactação de um material granulado ao redor de um núcleo, né, desse núcleo que é um comprimido, tá, empregando-se máquinas de comprimir parecidas com a utilização na fabricação dos próprios núcleos, tá. Então, nós temos aqui, ó, o fármaco 1, o fármaco 2 e o revestimento, por exemplo, quando é feito por
compactação de um material granulado ao redor, tá? Esse aqui é menos comum, tá, gente? É o que eu falei para a Renata anteriormente. Os mais utilizados são o revestimento peliculado e o revestimento com açúcar ou drageamento. Tá, então, eu falei lá no começo, né, que foi que a gente parou aqui, perguntei para vocês os princípios, né, que regem a tecnologia de revestimento. E falei de algumas variáveis do processo, né? Mas agora eu vou especificar algumas. Quais as variáveis no processo de revestimento? Gente, eu prometo a vocês que a aula hoje só vai até 10h30, tá? Podem comemorar aí, hoje só vai até 10h30, não passo disso. Propriedades dos comprimidos. O que pode afetar, quais são as variáveis que podem afetar o processo de revestimento? Primeira, propriedades dos comprimidos, né? Composição da superfície tem que estar adequada ao material de revestimento ou utilização de tensoativos, ou seja, o material que eu comprimi, que eu fiz a compressão do comprimido, ou seja, os recipientes, eles devem ser compatíveis com o solvente que eu vou aspergir sobre ele. Primeira coisa, tá? Outra, deve ter resistência à abrasão. Todo mundo entende isso? Resistência à abrasão? Todos entendem? O que é resistência à abrasão? Às vezes eu falo aqui e ninguém entende, ninguém sabe o que é. O que é abrasão, gente? É desgaste, professora. Isso, perfeito. Então, resistência ao desgaste. Então, os teus comprimidos, os núcleos do teu comprimido, ou da tua cápsula, ou do teu granulado, eles devem ter resistência à abrasão, né? Então, eles devem ter resistência ao desgaste, ao manuseio, né? Tanto manual mesmo, quanto na máquina, né? Então, deve ter resistência, deve ter boa dureza. Não podem lascar, cai na mesma coisa, possuir superfície lisa, para que o revestimento ele possa acontecer na superfície de forma contínua, e comprimidos com superfícies hidrófobas são difíceis de revestir, e aí é o momento que se utiliza os tensoativos, né? Porque alguns comprimidos você tem recipientes hidrófobos, né, que não tem solubilidade em água, que não tem compatibilidade com um solvente, e aí você utiliza os tensoativos para melhorar essa questão, tá? E forma adequada, esférica, é uma das melhores formas para você fazer o revestimento de um comprimido ou de um granulado, que é a forminha redonda, né? Os outros tipos de formas, pode revestir, professora? Pode, mas precisa de um pouco mais de cautela, de um pouco mais de cuidado, né? As formas esféricas, sem dúvida, são formas que privilegiam um revestimento mais uniforme. Então, essas são as variáveis no processo de revestimento. Vejam que elas estão, em sua grande maioria, relacionadas ao comprimido ou ao grano que você obteve. Então, eles têm que estar bonitinhos, né, para que você possa ter um revestimento com sucesso, tá? Aqui eu estou só mostrando também o princípio básico, né, do revestimento peliculado, né, você tem primeiro a aspersão, a evaporação do líquido, né, deposição da dispersão polimérica, aí você tem ali o início da compactação e deformação polimérica pelo vapor, e depois a coalescência e a formação do filme, quando esse solvente é completamente evaporado, tá? Então, é a técnica mais frequentemente empregada na indústria farmacêutica moderna. Então, é a técnica de revestimento filmógeno ou pelicular. Então, é a técnica mais moderna, né? Envolve processo de deposição por aspersão, já falei para vocês, em uma fina película, geralmente é de polímero, ao redor do núcleo do comprimido. Obtém comprimidos de mesmo peso, forma e tamanho dos originais. Gente, isso é muito importante, tá? Porque a gente vai ver que no drageamento, devido às várias aspersões da solução de açúcar e sacarose, você vai ter o aumento do volume, do peso desse comprimido, tá? Já no filmógeno não, porque você seca todo o solvente, né, e fica só uma película fina desse revestimento. O revestimento pelicular são mais resistentes à abrasão do que as drages, né? Por que são mais resistentes à abrasão do que a dragem? Porque você tem ali uma fina película bem compactada no núcleo do comprimido, tá?
Líquidos de revestimento, o que é utilizado? Ou solução ou suspensão, geralmente contém polímero, solvente que pode ser orgânico e água, pigmento e plastificante. E deve ter atomização, me desculpem, que é a mesma coisa de aspersão, né? Um jato que atomatiza essa aspersão, né? Essa deposição do solvente sobre a superfície do comprimido. E o leito do núcleo do comprimido, ele deve estar sempre em rotação, de maneira que você consiga ter a homogeneidade desse revestimento sobre a sua forma farmacêutica sólida. Gente, alguma dúvida sobre revestimento molecular ou fumógeno? Pode falar. A senhora falou ali que geralmente é feita por polímero. É feita por outra coisa? Que tipo de coisa? Você pode ter um solvente, por exemplo, com um aglutinante, vamos supor, que tem que tem essa função de formar um filme. Por que é geralmente polímero? Porque o polímero, o polímero ele tem uma função que a gente chama de função plástica. Então, ele tem tanta elasticidade quanto plasticidade. E aí, quando você seca, ele vira um filme. É assim que a gente faz filmes também para liberação de medicamentos. Você pega o polímero, dispersa ele em água, né, faz uma dispersão, ele fica ali líquido, ele não fica dissolvido, ele fica disperso. Você leva para a estufa, seca, tira toda a água e ele vira um filme. Um plástico, não deixa de ser um plástico, entendeu? Por isso que a principal composição são os polímeros, que têm essa capacidade plastificante. Entendi, professor. Entendeu? Então, aqui, ó, mais uma vez, os líquidos, solução, suspensão, polímeros e os adjuvantes utilizados, pigmentos e também alguns plastificantes, aspergido por rotação ou leito fluidizado, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, e a secagem permite a eliminação de todo o solvente. Então, mesmo que eu tenha utilizado um solvente orgânico, não tem problema. Durante a secagem, esse solvente vai ser evaporado, tá? Eu vou mostrar um vídeo rapidinho aqui de um pessoal do curso de farmácia que fez aqui os comprimidos revestidos, e aí eu acho que eles usaram bacia, vamos ver aqui. Uai, I'm so sorry. Dá para ouvir a musiquinha, não, né? Deu para ouvir ou não? Não, professora. Ah, então vai ser a música. Não sei por que não está funcionando aqui a música. Estão ouvindo agora a música? Sim. Ah, é porque eu tô com fone, ô Lesa. Ó, gente, essa é uma compressora rotativa, né? Com várias funções. Faz muitos comprimidos ao mesmo tempo. Essa prática foi realizada por na Universidade Católica de Farmácia de Brasília, pelos alunos de um professor amigo meu. Ele mandou o vídeo. Está no YouTube também. Fizeram o núcleo do comprimido, ó, e agora vão revestir. Polímero, HPLC, plastificante, macrogol e água. Essa é a solução de revestimento que eles estão preparando, ó. Colocou um pigmento, né, para dar uma cor.
Olha, essa é uma drageadora, tá, gente? Conectou aí, ó, o líquido. Olha, veja como é que é. Ela fica rodando e aspergindo o líquido sobre os núcleos dos comprimidos. Tá feio esse negócio aí, não tá? Tá homogêneo, gente, esse revestimento? Tá feio, tá não. Ai, gente, demais. Mas, enfim, o que eu queria mostrar para vocês, vocês estão me ouvindo, né? Tirei o fone. Sim. Olha, os comprimidos foram revestidos numa drageadeira, né? Numa drageadora, desculpa. Isso quer dizer que isso é uma draja? Não. Não é uma draja, né? Aqui é um revestimento peliculado. Eles utilizaram uma solução de polímero, né? E não soluções de sacarose, múltiplas soluções de sacarose. A drageadora, né? Ela pode ser utilizada para fazer o revestimento filmógeno, porque ela usa o mesmo princípio, aspersão do líquido e circulação de ar quente para evaporar o solvente, tá? Para formar o peliculado. Então, realmente, se a gente for analisar aqui, ó, os comprimidos estão lascados, né? Vocês vejam aqui, ó, não está homogêneo o revestimento, não está homogêneo, talvez isso aqui pode ter sido o tempo e a forma como eles obteram esse comprimido aqui também, as propriedades do próprio comprimido, né? Tudo bem? Gente, tudo bem com revestimento peliculado? Tranquilos? Eu acho que sim, professor. Então tá, se houver alguma dúvida, é só me falarem aí. E o drageamento? Então, vocês já sabem que o drageamento são aplicações sucessivas de soluções que contêm açúcar, né, ao núcleo dos comprimidos. Utiliza-se neste processo para se obter comprimidos revestidos, visando minimizar a degradação, mascarar o gosto ou aroma da forma farmacêutica e facilitar a sua deglutição e diminuir também a friabilidade. Facilita a deglutição porque ele é bem lisinho, né? Ele é bem lisinho, né, e docinho também, então facilita bastante. É realizado em bacias de aço inox ou de cobre, providas de turbinas de ar quente, ou seja, aquela drageadora que eu mostrei para vocês, tá? Em geral, são capazes de produzir até 120 mil drajas e possuem inclinação e velocidades variáveis. É o caso daquele equipamento que eu acabei, desculpa, de mostrar para vocês. Então, tá aqui, gente. Sempre quando for uma dragem, quando o revestimento for de drageamento, você vai ter que contém drages. Tudo bem? Então, você já vai saber, tá, drages é revestimento de açúcar. Professora. Diga. E tem, no caso dos Dramins, né? Ele é bem pasta, tipo uma pastazinha dentro, assim, né? Um líquido quase. Como é que funciona para dragear eles? O Dramin? Qual Dramin? Você tá falando do Dramin tem cápsulas de gel? Tipo, tem drajas também lá. Tem drajas? Tem drages? Tem. Não, o revestimento ele é um processo que não degrada o núcleo do comprimido, ou pelo menos não deveria, tá? Então, eu não conheço essa dragem aí que tem líquido dentro, geralmente eu conheço as cápsulas gelatinosas, que é diferente. Tipo, por exemplo, não sei se vocês já tomaram o Advil em cápsula gelatinosa, é tipo aquilo ali que você está falando? Porque o Dramin eu só conheço o comprimido pequenino mesmo. Mas eu não vi ele com como você está falando, com o líquido dentro. Porque geralmente quando talvez seja a cápsula gelatinosa cápsula mesmo. gelatinosa. Não tem como você ter líquido no comprimido. Porque o comprimido ele é compactado a seco, lembra? Então, se tem algum líquidozinho ali, não é comprimido. Provavelmente é uma cápsula gelatinosa. Né? Tudo bem? Mas depois me passa aí a especificidade desse Dramin. Vou até procurar aqui, para ver se não são cápsulas gelatinosas. Tudo certo, gente? Em relação ao drageamento, a única diferença é que você vai ter múltiplas aspersões de um líquido contendo açúcar, e não polímero, tá?
E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês as milhões de fases de um drageamento. Por que que é oneroso se dragear, né? Por que que é caro? Por que que demora? Porque é um processo que a gente fala de multifases. Primeiro você tem a impermeabilização e selagem do núcleo, né? Impermeabilizar o núcleo é quando você coloca um líquido que vai impermeabilizar aquele núcleo de maneira que ele não absorva a umidade dessa solução de sacarose, né? Você vai proteger o núcleo do seu comprimido. Depois você vai fazer um revestimento primário, então como se fosse uma primeira aspersão do líquido, tá? Alisamento, né? Alisamento e arredondamento final. Nesse alisamento, gente, as dragas, elas são, às vezes, antes, né, com pequena escala, era feito até com flanela, tá? Usando cera de carnaúba também, para deixar ela bem lisinha. Hoje em dia, não. O próprio equipamento já faz isso, tá? Acabamento e coloração, e depois a impressão, se for o caso, se vai impresso algum dado, algum nome sobre a dragem. Então, são comprimidos revestidos com açúcar, né, que pode ser incolor ou colorido, em sua grande maioria é colorido. Tem como objetivo a proteção do fármaco, né, melhorar a aparência do comprimido, permite a impressão sobre o comprimido, como outros revestimentos também, e barreira, principalmente contra o sabor e odor desagradável. Esqueceram de colocar aqui também, gente, que a draga é uma forma também de chamar a atenção do cliente, né, e de alguma maneira como é que eu posso dizer? Ai, gente, como é que fala? Tornar o cliente fiel àquele tipo de medicamento, sei lá, Neosaldina é docinha, lisinha, mais ou menos isso. Fidelizar, pronto. Fidelizar o paciente que vai utilizar aquela medicação. Então, é uma coisa, a drageamento virou muito marketing mesmo, tá? Porque o filmógeno também você consegue mascarar sabor utilizando um revestimento peliculado, tá? As desvantagens: tempo requerido e necessidade de experiência no processo, e o aumento do tamanho dos núcleos do comprimido, né? Porque você vai fazer ali várias aspersões de uma solução com açúcar. Então, isso vai aumentar, assim, o peso e o volume dos comprimidos, tá? E, gente, para finalizar aqui, antes da gente fazer o nosso quiz, eu quero só mostrar para vocês as diferenças entre um drageamento e um revestimento peliculado, né? Então, vamos lá. Em relação à aparência, as dragas, né? Elas são arredondadas, e têm elevado nível de polimento, ou seja, elas são bem brilhosas. Revestimento peliculado. Os contornos do núcleo original são preservados, normalmente não são tão lustrosos quanto as dragas, ou seja, não são tão, digamos assim, você pega um medicamento revestido com película, né? Você vê que ele não é brilhoso como uma draga, tá? Porque ela não passa por esse momento que a draga passa lá de alisamento e arredondamento final, tá? Então, isso que eu tô falando para vocês, é tudo muito visual, essa questão do drageamento. Aumento de peso. Olha só, gente, no drageamento, os núcleos do comprimido aumentam de peso de 30% a 50%. É muita coisa. E no revestimento peliculado, de 2% a 3%. É quase irrelevante esse aumento de volume ou de peso aqui, pelo revestimento peliculado. Etapas, né? Vamos falar de processo agora. Etapas. No drageamento, nós temos um processo de multi-estágios, ou várias etapas, né? E no revestimento peliculado, é uma única. Na mesma etapa, você faz a aspersão do líquido, né? Tem o movimento com a circulação do vapor ou do ar quente, tá? Duração usual por lote. Olha só, gente, no drageamento, 8 horas ou mais, para fazer um lote de draga. Já os comprimidos revestidos por película é entre 1h30 a 2 horas. Então, o que é mais interessante para a indústria? Obviamente, o revestimento peliculado. Revestimento funcionais, né? Não são possíveis normalmente, exceto revestimento entérico, ou seja, eu quero uma draga que tenha liberação modificada. Não consigo. Exceto o revestimento entérico, que é aquele em que eu retardo a minha
a minha liberação, né? A dragem, ela consegue passar intacta pelo estômago e vai se degradar, né? Entrar em desintegração, desculpa, no intestino e lá mesmo vai liberar o fármaco. Já o revestimento peliculado, ele é facilmente adaptável para a liberação controlada, né? O que eu havia falado anteriormente. Então, essas são as principais diferenças entre o drageamento e o revestimento peliculado, que são os dois tipos de revestimentos mais utilizados pela indústria farmacêutica, tá? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma, professora. É tranquilo esse tema, né, gente? Eu achei.